Bom, então resumindo, né, esse esqueminha, então aqui seria, né, as células envolvidas tanto na imunidade inata e adaptativa e o tempo ali que se leva para que elas entrem ali em ação, no sentido de defender esse organismo contra essa infecção, né, aqui na sequência, sendo a imunidade inata a nossa primeira linha de defesa, e na sequência, né, quando a imunidade inata ela não é suficiente para eliminar aquele patógeno, nós teremos a ativação da imunidade adaptativa, que vai ser uma resposta específica contra aquele determinado antígeno. Então, aqui a gente tem algumas características que diferenciam essas duas imunidades, né, sendo a inata ela tem uma baixa especificidade, né? Sendo assim, ela consegue reconhecer dois padrões moleculares, que são aqueles relacionados a patógenos e aqueles relacionados quando se tem algum dano celular. Então, ela não consegue diferenciar bem ali entre classes de micro-organismos. Ela só reconhece que é um grupo, né, ali de micro-organismos. Enquanto que a adaptativa, por ser um tipo de resposta onde ela apresenta uma alta especificidade, ela reconhece, né, de forma mais específica esses antígenos microbianos. Então, por isso que a resposta dela é mais elaborada. A segunda característica é a diversidade, né? Considerando a imunidade inata tendo uma baixa especificidade, consequentemente a sua diversidade ela vai ser limitada, porque ela tem o reconhecimento de moléculas codificados por genes herdados, ou seja, é de origem da linhagem germinativa. Então a gente já nasce, né, com essa imunidade inata ali já pronta para responder, né, frente a alguma infecção. Diferente do que ocorre na imunidade adaptativa, onde a gente vai ter uma ampla diversidade, por conta que aqui esses genes que vão estar envolvidos com esses receptores, eles podem ali realizar uma recombinação somática. Então, tem uma perguntinha: a imunidade adaptativa é mais eficaz em crianças pela questão do timo ser mais desenvolvido? Então, né, não é que ela seja mais eficaz, mas considerando que a criança ainda está com esse sistema imunológico em desenvolvimento, né, esse timo ele vai favorecer também nesse sentido, porque a gente vai adquirindo anticorpos, né, ao longo do desenvolvimento, de forma natural ou artificial através da vacinação, né, das campanhas aí de vacinas. Então, as crianças, elas vão ter, né, tanto é que quando a gente faz o hemograma, naquelas contagens celulares, as crianças costumam ter mais linfócitos, que diferencia do adulto, né? O adulto, ele tem uma maior quantidade de neutrófilos. E por conta, né, dessa maturação de linfócito T, né, C no timo, pode sim ter essa correlação. Mas quanto à eficácia, né, isso vai depender ali de criança para criança. Principalmente hoje tem visto, né, muitos pediatras incentivando bebês a engatinharem ali diretamente em superfícies com terra, no chão, para ter esse contato direto, porque isso vai estimular, né, ali o seu sistema imunológico. Né, eles até brincam falando que é para adquirir a vitamina S, né, o S de sujeira, porque já foi se identificado que crianças que são, né, ali que crescem sem esse contato direto com o chão, com terra, né, elas têm uma maior ali suscetibilidade para desenvolver alergias.
Então, isso também tem essa correlação com o sistema imunológico que está em formação. Então, aqui a especificidade e a diversidade da imunidade inata vão ser baixas e limitadas, diferentemente dessas características quando voltadas para a adaptativa, onde tem uma alta especificidade e alta também diversidade. Então, eles conseguem reconhecer muitos antígenos de diferentes classes. A memória imunológica, né, sendo assim, ela não é formada pela imunidade inata, e sim pela imunidade adaptativa, né, em razão da função, né, das células envolvidas, porque na adaptativa a gente tem ali a criação de células de memória, né, quando esse organismo se recupera ali de uma infecção. Ambas não têm reatividade ao próprio, né? A autoimunidade é quando se tem a quebra da tolerância. Então, o organismo ele não reconhece ali o seu tecido como próprio, né? E vai atacar ali tecidos normais. Aqui na sequência a gente tem os componentes que vão fazer parte de cada resposta imunológica. Na inata, a gente vai ter uma maior variedade ali de constituintes, sendo eles barreiras celulares e químicas, então pele, epitélios de mucosa, moléculas antimicrobianas, proteínas sanguíneas. As proteínas que envolvem ali o sistema complemento, né, sendo algumas conhecidas como lectinas, as aglutininas, né, que fazem parte também da cascata de coagulação, e as células envolvidas são os fagócitos, sendo neutrófilos, macrófagos, né, que são células funcionais para a realização da fagocitose, células dendríticas, células natural killer, mastócitos e células linfóides inatas, né, que é aquele linfócito que ainda não finalizou o seu processo maturativo, né, porque o linfócito ele vai ser específico da imunidade adaptativa. Então, aqui, né, é a representação de todos os componentes que atuam ali na imunidade inata, sendo a nossa primeira linha de defesa, aquela com a qual a gente já nasce com ela já desenvolvida, né? A adaptativa, ela vai se desenvolvendo ao longo da vida, né, desse indivíduo, de acordo com os estímulos antigênicos pelo qual ele vai ser exposto. Então, aqui as barreiras celulares e químicas seriam os linfócitos, ali que estão presentes na região epitelial, anticorpos que foram secretados também nessa superfície epitelial, anticorpos na circulação sanguínea, e as células envolvidas são os linfócitos, né? Tanto o linfócito T quanto o linfócito B. Então, aqui nesse esqueminha é uma representação de barreiras físicas e químicas envolvidas da imunidade inata, né? Para representar o quanto o nosso organismo, né? Ele tem ali mecanismos defensivos contra antígenos. Então, aqui, a presença de lisozima, que está nas lágrimas e em outras secreções, atuam ali como um fator protetor. Bactérias caracterizadas como comensais, né, são bactérias da flora normal do organismo, que atuam também defendendo. Na região do trato respiratório, né, nos brônquios, presença de muco, de cílios. Na pele, né, a própria barreira física, né, tanto é que quando a imunidade, ou quando a gente tem um corte, uma queimadura, né, qualquer situação que rompe essa barreira física da pele, aquele local ali fica suscetível.
a memória da imunidade adaptativa da mãe passa para o filho? Em parte, porque o que acontece? O que consegue se passar da mãe para o filho é aquela memória que vai ser mediada pela aquela imunoglobulina IgG, porque é ela que consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica. Então, isso vai depender do que a mãe vai ser exposta durante a gestação, né, de como que vai ser o controle e também até qual via de parto que esse filho vai nascer. Porque aquelas mães que têm esse filho pela via de parto normal, né, o parto natural, esse filho consegue ali absorver melhor essas características. Isso até influencia na microbiota intestinal, né, desse bebê. E aquele filho que nasce por cesariana, né, em alguns casos, necessita, né, de fato, dessa intervenção cirúrgica. Mas aí, no caso, esse bebê, ele tem uma maior ali, restrição, né? Então, o filho que nasce pelo parto natural, né, que é o parto normal, ele consegue absorver melhor, né, essas questões tanto imunológicas, né, quanto da microbiota, pela via ali de acesso, né? Porque quando o bebê ele é retirado ali, né, é uma cirurgia, então ele não tem esse contato, né, ali direto com a flora vaginal da mãe, e isso também vai influenciar o seu sistema imunológico. Então, essa memória da imunidade adaptativa, a mãe só vai conseguir transferir para esse filho dependendo do que ela foi exposta durante a gestação, né? Então, se foi um evento que essa mãe teve, por exemplo, 10 anos antes de engravidar, isso ela não conseguiria transferir, né? Tem que ser ali durante essa gestação, porque a nossa taxa de memória ela vai diminuindo com o passar do tempo. Sim, pelo leite também é possível. Por isso a importância da amamentação, né? Pelo leite, inclusive, além dessas imunoglobulinas da classe IgG, da classe IgA e de IgE também conseguem atravessar durante a amamentação. Então, aqui, né, voltando, a gente tem as proteínas desse sistema complemento que vão fazer parte da imunidade inata. Então, são cascatas ali enzimáticas que têm como produto final a clivagem ali daquele micro-organismo. Então, são a via alternativa, a via clássica e a via das lectinas, que têm mecanismos de ativação distintos, mas que ao final elas vão levar a um mesmo produto, que é a clivagem de C3, a formação da C5 convertase, que vão todas ali em conjuntos, né, promover a degradação do micro-organismo. Então, aqui voltando, né, é sempre importante a gente fazer esse comparativo entre as duas imunidades, né, porque elas são complementares, tanto é que a imunidade inata, ela vai influenciar ali, né, a resposta da imunidade adaptativa. Então, aqui a gente vê a aplicabilidade da especificidade. Aqui no primeiro quadradinho, a gente tem relacionado a imunidade inata. Então, aqui tem diferentes classes de micro-organismos, né? Aqui, essa diferença tá quanto à conformação e o receptor ali de ligação da imunidade inata, né? Mesmo sendo diferentes micro-organismos, tem-se a ativação do receptor do tipo TOL, que é o receptor mais comum aqui dentro da imunidade inata.
Em contrapartida, aqui à direita, quando a gente compara com a imunidade adaptativa, né, a gente vai ter moléculas diferentes para reconhecer aqueles diferentes micro-organismos, porque aqui vai ser aquele reconhecimento que é dito como chave-fechadura. Então, ele encaixa aqui, né, de acordo com a conformação ali do epítopo desse antígeno. Então, isso ocorre em razão da alta especificidade, que é aqui referente à imunidade adaptativa. Os receptores, né, aqui mais uma vez, por eles serem codificados nessa linhagem germinativa, né, eles têm uma diversidade ali limitada. Então, aqui alguns exemplos, né, aqui são receptores de membrana, aqui tem, né, tá representando uma membrana aqui, né, de bicamada lipídica. Então, aqui primeiro um receptor do tipo TOL, receptor de mannose. E aqui à direita, alguns exemplos de receptores da imunidade adaptativa, por eles terem essa recombinação somática, né? Os receptores, eles são variáveis, né? A gente vai ter inúmeros de acordo com a especificidade ali de ligação ao antígeno. Então, aqui alguns exemplos relacionados à imunidade inata, né? Nós vimos que ela tem uma diversidade e especificidade que é limitada. Então, aqui alguns exemplos desses receptores que vão reconhecer quando da presença de algum patógeno ou então quando como resultado de alguma lesão ali tecidual. Então, aqui, por exemplo, um padrão molecular de proteínas associado a patógeno. Então, aqui, por exemplo, a pilina é de origem bacteriana. Então, a imunidade inata vai reconhecer o que é chamado de PAMP, que é padrão molecular associado a patógeno, e ela se liga, então, a uma proteína denominada pilina de origem bacteriana. Né? Então, aqui o repertório de identificação ele é limitado pela própria característica ali de reconhecimento da imunidade inata. Então, ela identifica ali que é um micro-organismo, né, patogênico. Então, ele tem a capacidade de causar doença. Então, ela vai reconhecê-lo ligando a essa estrutura, né, que é proveniente do PAMP. E aqui embaixo a gente tem alguns exemplos do outro padrão molecular de reconhecimento da imunidade inata, que é o DAMP, que significa padrão molecular associado ao dano. Então, aqui não necessariamente tem um patógeno, mas ali por alguma razão, né, algum distúrbio ali inerente, ocorreu um dano tecidual e aí a gente precisa ativar a imunidade. Então, aqui no caso de cristais associados ao urato monossódico, a imunidade inata, então, reconhece esse padrão e vai ali, né, tentar restabelecer aquele local que sofreu lesão. Então, aqui seriam alguns exemplos desses padrões. Então, a imunidade inata, ela tem esses dois tipos de padrões de reconhecimento, que são os PAMPs, que corresponde a padrão molecular, é associado a patógeno, que quando tem um micro-organismo patogênico, ou então ela vai reconhecer o que é chamado de DAMPs, que é o padrão molecular associado ao dano, que é quando esse organismo ele foi submetido ali a alguma lesão, né, a nível celular, a nível tecidual, onde se faz a necessidade desse estímulo da imunidade para reparar, né, aquela lesão naquele local. Então, aqui um quadro para a gente ver,
né, e os receptores associados ali aonde eles se localizam nesse organismo. E aqui, né, na última coluna, se eles estão associados a PAMPs ou DAMPs. Então, por exemplo, vou pegar aqui que tem essa ação para os dois tipos de ligante. Então, seria aqui esse segundo, os receptores do tipo NOD. Então, aqui seria um desenho que é aproximado à sua conformação molecular. Então, esses receptores do tipo NOD, onde que eles estão localizados? Eles podem estar presentes no citosol de fagócitos, né, sendo neutrófilo ou macrófago. Eles podem estar também em células epiteliais ou outras células do organismo, né? Então, ele tem uma ampla distribuição. Os exemplos desses receptores, né, é NOD1 ou NOD2, né? Então, ele tem subunidades. E onde que ele vai se ligar? Então, ele tem uma ação que é comum para a PAMP, né? Então, ele reconhece tanto patógeno quanto dano celular. Então, ele pode se ligar ao peptídeo glicano da parede celular bacteriana, que é aqui correspondente a um patógeno, ou então ele pode se ligar ali a estruturas relacionadas a dano celular, que podem ser cristais, mudanças nas concentrações citosólicas de ATP e íon, dano lisossomal. Né? Então, aqui é para a gente ter uma representação, né, desses receptores envolvidos com a imunidade inata. Então, aqui uma representação de como que esses constituintes da imunidade inata, né, podem exercer a sua funcionalidade. Os fagócitos, né, como o próprio nome já sugere, eles realizam a fagocitose com posterior morte daqueles patógenos. As células NK, elas conseguem ali reconhecer diretamente aquela célula infectada, né, mesmo que seja uma subpopulação dos linfócitos T, que precisam daquela apresentação do antígeno, as células NK, elas têm ali o seu reconhecimento independente. Então, elas culminam ali na lise da célula infectada, né, resultando ali na morte daquele, no caso aqui, vírus que infectou essa célula. As citocinas, né, que são ali proteínas pró-inflamatórias, elas vão levar a quadros de inflamação com ativação de macrófagos e aumento da atividade microbicida. E para fechar, as proteínas do sistema complemento, né, que também estimulam a inflamação ali local, né, que leva à fagocitose e lise desse patógeno. Então, aqui alguns exemplos de como que os constituintes da imunidade inata vão exercer, né, a sua função no sentido de eliminar o patógeno, né? Em alguns casos, ela consegue sim, né, ser eficiente e eliminar a infecção. No entanto, né, recentemente tem se identificado que esses patógenos, eles adquiriram ali uma resistência, onde eles conseguem, né, driblar essas barreiras impostas pela imunidade inata e, na maioria das vezes, então, nós vamos ter a ativação da imunidade adaptativa. Então, contrapondo-se, né, a imunidade inata, que é uma imunidade de baixa especificidade, né, baixa diversidade, a gente tem a imunidade adaptativa, né, ela pode ser chamada também de adquirida,
Então, aqui os componentes que vão fazer parte, né, são as classes de linfócitos, aqueles linfócitos B que têm a capacidade de secretar anticorpos, né, também fazem parte aqui dessa constituição. E as características, né, mais importantes aqui que diferenciam a imunidade adaptativa da inata é a sua especificidade, né, ela tem uma alta especificidade, com isso ela vai adquirir também uma alta diversidade e a cada vez que esse organismo consegue se recuperar ali de uma infecção e ele é exposto novamente a esse antígeno, ele vai conseguir responder de forma ali mais vigorosa, ou seja, uma resposta mais potente e mais rápida. Isso ocorre em razão da memória imunológica. Então, aqui nesse esqueminha, a gente tem a divisão dos tipos de imunidade adaptativa, né? Então, ela é dividida de acordo com a classe de linfócito envolvida. Aqui na primeira coluna seria os linfócitos B, então eles irão fazer parte do que é chamado imunidade humoral. E aqui na segunda e terceira coluna, né, seriam os linfócitos T, né, o linfócito TCD4, que é o auxiliar, e o linfócito TCD8, que é o linfócito T citotóxico. E eles vão fazer parte da imunidade celular, né? Então, vamos ver aqui quais são os mecanismos, né, de cada tipo dessa imunidade. Na imunidade humoral, nós vamos ter micro-organismos extracelulares, ou seja, são micro-organismos que estão fora de células, eles se apresentam no organismo na sua constituição livre, e assim os linfócitos que vão responder serão os linfócitos B, né, que aqui na sua membrana de superfície, eles têm o seu próprio receptor, que é o BCR, é o receptor de célula B. Eles conseguem ali reconhecer diretamente, ligando-se a esse micro-organismo, né, sem a necessidade ali de uma célula apresentadora desse antígeno. Então, o linfócito B, com o seu receptor BCR, se liga a esse micro-organismo extracelular e com isso, então, ele consegue exercer a sua função de secreção de anticorpos, né? Então, ele é convertido a plasmócito, que é quando ele adquire essa capacidade de sintetizar e secretar esses anticorpos, e assim, esses anticorpos, né, o que eles vão executar? Eles neutralizam ali a ação tóxica desse micro-organismo. Então, eles bloqueiam essa possível infecção e, posteriormente, eles vão eliminar esse micro-organismo que está nessa constituição extracelular. Diferente do que ocorre aqui na imunidade mediada por célula ou imunidade celular, onde a gente observa micro-organismos que foram internalizados, ou seja, micro-organismos na composição intracelular, sendo aqui o primeiro exemplo, aqui em verde, é um macrófago, né, que fagocitou ali alguns micro-organismos, e aí nós vamos ter o linfócito T auxiliar para realizar esse mecanismo efetor, né? Então, o que ele faz? Ele se liga aqui ao MHC. Esse MHC, ele vai estar presente na membrana desse macrófago, é onde ele consegue ali pegar um pedacinho desse micro-organismo, processá-lo e apresentá-lo ao linfócito T auxiliar. Sendo assim, o linfócito T auxiliar,
né, como seu próprio nome já indica, ele vai auxiliar ali os macrófagos, ou seja, eles ativam esses macrófagos para que ele realize a fagocitose. Então, é uma ação auxiliar, né? Além disso, ele recruta ali algumas citocinas, ele estimula também linfócitos B, né? Então, é uma ação auxiliar. E aqui também na imunidade celular, a gente vai ter o linfócito T citotóxico, que é o linfócito TCD8. Então, aqui no exemplo, foi uma célula ali que foi infectada por um vírus, né? Então, o vírus ele só consegue se dividir, né, quando ele é internalizado, né, para ele utilizar ali a maquinaria celular, né, porque ele é um organismo intracelular obrigatório. Então, ele precisa, né, para que ele consiga se replicar, infectar alguma célula. Então, aqui a gente vai ter o linfócito T citotóxico se ligando, né, a essa célula ali que foi infectada, mais uma vez mediante o MHC, que é essa estrutura aqui na membrana, que é responsável por expressar esse antígeno, para que o linfócito T possa reconhecê-lo. E o linfócito T citotóxico, ele tem uma ação ali mais direta e lesiva nesse antígeno, né? Então, a sua ação citotóxica elimina os reservatórios de infecção através da morte dessas células que foram infectadas. Então, basicamente, aqui a gente tem o resumo de como cada tipo da imunidade adaptativa, né, vai exercer a sua função ali de defesa desse organismo. E ainda dentro desse contexto da imunidade adaptativa, nós podemos ainda dividir em imunidade ativa e passiva, né? A imunidade ativa, ela pode se dar de duas formas. De uma forma natural, que é quando a gente se recupera de uma infecção, ou então de forma artificial, né? Que é quando se tem a manipulação desse sistema imunológico mediante a vacinação, né? A diferença é que com a vacinação a gente consegue ali ter uma maior perpetuação da memória imunológica, né? Embora atualmente tenha algumas discussões, né? Tem grupos que defendem que a imunidade ativa natural é mais eficiente, outros grupos defendem que a imunidade ativa artificial é mais eficiente, né? Então tem essa briga aí na ciência. Mas o que ocorre nelas, né? O mecanismo ele é bastante semelhante. O que diferencia é que o organismo ele, né, adquire essa imunidade pela recuperação, né, ali de uma doença, enquanto na outra esse antígeno, né, ele pode ser administrado ali de forma atenuada através da vacina, onde esse organismo vai produzir, né, ali células de defesa para manter essa memória imunológica. Então, aqui na representação tem-se o antígeno microbiano, né, ele pode ser proveniente de uma infecção ou atenuado através da vacina. Então, após, né, esse início desse evento, a gente tem ali dias ou semanas, né, porque precisa estimular a imunidade adaptativa e isso leva alguns dias. Após o restabelecimento desse organismo, no caso da cura, né, ali de uma doença, ou então após a vacina, a gente vai ter, né, o desenvolvimento da imunidade. Então, a imunidade ativa, ela tem especificidade, porque ela vai se desenvolver contra um determinado antígeno, e ela também gera memória imunológica, né? Isso faz com que, em uma exposição subsequente a esse antígeno,
com que haja uma resposta ali mais forte e mais rápida, porque esse organismo ele já conhece, né, as características envolvidas ali naquele antígeno. E aqui na parte inferior, né, a gente tem a imunidade passiva, onde tem-se uma alta especificidade, mas aqui nós não teremos a geração de memória imunológica, porque esses anticorpos, eles são transferidos ali de forma passiva para esse organismo. Então, ele não foi o responsável por produzir. Então, ele tem um tempo ali curto de meia-vida, né? Vai ser especialmente importante em casos onde a gente quer uma resposta rápida para que haja recuperação, né, desse indivíduo. Então, é uma resposta específica, mas que não irá gerar memória imunológica, né? Então, os casos comuns da utilização da imunidade passiva, né? Indivíduos ali que sofrem, né, picada de animais peçonhentos, que precisam ali, né, receber um soro, utiliza-se a imunidade passiva, né? Porque em muitos casos pode ser fatal, né, esperar por uma imunidade ativa, né, onde leva-se tempo para desenvolver. Então, a imunidade passiva é quando se quer uma resposta rápida, né, para evitar com que ocorra o pior, né, com esse indivíduo que está ali precisando receber esse soro com esses anticorpos já produzidos. Então, aqui nesse outro slide, a gente tem um esqueminha onde se evidencia características importantes da imunidade adaptativa, onde evidencia essa questão da memória imunológica, onde a gente observa aqui no eixo horizontal é o período de tempo em semanas, e aqui no eixo vertical, o título de anticorpo sérico, né? Ou seja, o quanto esse organismo está produzindo ali de um determinado anticorpo. Então, aqui na primeira semana, esse organismo ele foi exposto ao antígeno X. Então, até aqui, né, esse organismo ainda não tinha sido exposto a esse determinado antígeno. Então, nós teremos uma resposta anti-X primária. Então, o título de anticorpos produzidos, né, representa aqui esse primeiro pico. Ao final desse processo, a gente tem ali a contração, onde os níveis de anticorpos eles declinam ali com o tempo, e tende aqui a homeostasia, onde esse organismo ele mantém as células de memória, mas tem-se uma diminuição daquele quantitativo de linfócitos que combateram essa infecção. Então, aqui, com o passar do tempo, lá entre a quarta e a sexta semana, esse organismo ele manteve ali as suas células de memória anti-X, né, que foi esse primeiro antígeno. Então, aqui nesse outro momento, esse organismo ele foi exposto novamente ao antígeno X, só que também tinha um outro antígeno diferente, que era o antígeno Y. Então, aqui em azul, a gente vai ter a representação de uma resposta anti-X secundária, e aqui em verde, uma resposta anti-Y primária, né? Então, a gente observa uma grande diferença nesse título de anticorpos ali produzidos. Isso ocorre em razão da memória imunológica, porque esse organismo ele já tinha, né, ele sido exposto previamente ao antígeno X, então ele teve uma resposta, né, mais vigorosa, uma resposta mais pronunciada, diferente da resposta dele contra o antígeno Y, porque ele não tinha uma memória imunológica contra esse antígeno Y. Então, por isso que o título de anticorpos contra esse antígeno ele foi menor.
porque era a primeira vez que ele estava respondendo contra ele. Se depois aqui, né, ele fosse exposto nesse antígeno Y, a gente iria observar uma resposta maior, né, como ocorreu aqui contra esse antígeno X. Então, aqui a gente observa características de especificidade, ou seja, a resposta ela é específica para aquele determinado antígeno. Tem-se a memória, porque a segunda resposta ela é mais pronunciada. E a contração, né, é quando chega ao final dessa resposta, a gente observa um declínio ali das células envolvidas, mantendo somente as células de memória. Então, considerando essas características, aqui a gente observa quais são as fases da resposta imune adaptativa. Então, o primeiro ponto é o reconhecimento daquele antígeno, né? Porque para a resposta adaptativa conseguir ser específica, né, diversa e eficaz, o primeiro ponto é reconhecer, né? Então, aqui no primeiro dia da estimulação da imunidade adaptativa, ela é voltada aqui, como nós temos classes de linfócitos, tanto T quanto B, esse esqueminha representa, né, para as classes de linfócitos. Então, aqui o linfócito B, ele reconhece diretamente, né, esse antígeno através do seu receptor de membrana, enquanto que o linfócito T, né, ele precisa de uma célula apresentadora de antígeno. Esse é o padrão que ocorre em 90% dos casos, né? É o mais comum na imunologia. Então, aqui, após esse reconhecimento, é que esses linfócitos ali exercerão, né, o seu mecanismo efetor, sendo eles, então, o linfócito B, através da sua conversão a plasmócito, que é quando ele adquire essa capacidade de sintetizar anticorpos, e o linfócito T, né, ele pode se diferenciar em linfócito T-CD4 e linfócito T-CD8, né, ambos também voltados ali para mecanismos que vão levar à eliminação desse patógeno, né, desse antígeno. Então, eles vão sofrer a expansão clonal, que é quando se tem a proliferação para aumentar esse quantitativo, né, para que eles deem conta daquele antígeno que está multiplicando nesse organismo. E aqui, então, na fase de eliminação, a gente começa a observar um declínio, né, dessa resposta. Isso ocorre quando a gente tem o restabelecimento da infecção, né? Infelizmente, naqueles casos onde o paciente, né, ele não consegue, né, sobreviver, essa curva aqui, ela obedece nos casos onde a gente tem o sucesso ali do tratamento, né? Ou seja, quando esse organismo ele se recupera dessa infecção. Então, quando inicia-se a eliminação desse antígeno, a gente vai ter a contração, que é justamente esse declínio, né? Porque as células, elas têm um tempo de vida limitado. Então, elas já exerceram ali o seu papel, né? Elas se proliferaram através da expansão clonal. Então, elas precisam sofrer a apoptose, que é a morte celular programada, porque ao mesmo tempo, lá na nossa medula óssea, a gente tem estímulo para a produção de células sanguíneas, né? Então, esse organismo ele não fica susceptível, porque além das células de memória que ele mantém ali, né, como vigília, essa medula vai estar produzindo novas células. Então, aqui seriam as fases que compõem a resposta imune adaptativa.
Então, primeiro passo, reconhecimento do antígeno. Segundo, a ativação do linfócito para que eles exerçam os seus mecanismos efetores. Eliminação desse antígeno com a contração e homeostasia celular. E, por fim, a geração da memória imunológica, né, que confere ali uma segurança sob o ponto de vista imunológico para esse organismo. Então, aqui na sequência, diferenciando as classes de linfócitos, né, então aqui a gente vai ver mais um pouquinho sobre esses tipos celulares. Então, o linfócito B, ele normalmente reconhece aquele micro-organismo extracelular e as suas funções efetoras, ou seja, né, os artifícios que ele utiliza para eliminar esse antígeno, esse micro-organismo, pode ser através da neutralização, ou seja, ele se liga e impede a ação ali lesiva desse micro-organismo. Ele pode auxiliar ali, favorecer a fagocitose e também pode ativar o sistema complemento. Então, são todas ações ali pertinentes aos linfócitos B através da imunidade humoral. Aqui embaixo a gente tem o linfócito T auxiliar, né? Então, aqui o seu reconhecimento do antígeno precisa de uma célula apresentadora de antígeno. O mais comum é uma célula dendrítica. E os seus mecanismos efetores são através do auxílio de citocinas. Isso vai estimular inflamação, ativação de macrófagos e ainda eles conseguem ali recrutar, né, realizando a ativação com a proliferação e diferenciação tanto de linfócito T quanto linfócito B, né? Então é uma função auxiliar na defesa desse organismo. Aqui, na sequência, o linfócito T citotóxico, né, conhecido como linfócito TCD8, né, ele também precisa dessa célula apresentadora de antígeno para que ele consiga reconhecê-lo. E ele tem uma ação direta e lesiva ali da célula que foi infectada por esse antígeno. Então, ele promove a morte dessa célula infectada, né? Diferente do auxiliar, que tem ali muitos recursos para auxiliar na eliminação desse patógeno. E tem-se o linfócito T regulatório, né, que atribui a ele a função de suprimir ali outros linfócitos. Então, isso é especialmente importante em casos de doenças autoimunes, né, porque isso vai interromper ali um possível surgimento da autoimunidade. Então, ele controla ali a ação de linfócitos que podem se tornar autorreativos. Então, ele realiza a supressão de outros linfócitos. Então, aqui só para a gente lembrar, né, que aquelas moléculas que vão auxiliar a apresentação de antígeno, nós temos duas classes, que é MHC de classe 1, que vai estimular o linfócito TCD8, e as moléculas MHC de classe 2, que estimula o linfócito TCD4. Né? Então, essa apresentação ali de antígeno e a ativação desses linfócitos, né, ocorre de forma específica. Então, aqui resumindo, né, imunidade inata e adaptativa, a gente tem primeiro barreiras ali, que constituem um impedimento físico mesmo, né, na tentativa de barrar aquele micro-organismo, né? Então, a região de pele, de mucosas, né, tem ali uma barreira natural, né, tanto para vírus, bactéria, parasita.
E aqui na imunidade inata, né, além dessas barreiras epiteliais, se tem os constituintes celulares, né, que são neutrófilos, as proteínas do sistema complemento, né, macrófagos, as proteínas envolvidas no sistema de coagulação, as células NK, e por fim a imunidade adaptativa, que vai ser de fato ali o desenvolvimento de uma resposta específica contra aquele antígeno, né? Então, quando a imunidade inata ela não é capaz de impedir a invasão desse micro-organismo, a imunidade adaptativa que vai ser estimulada, né, para esse fim. Então, pessoal, relacionado a esse primeiro conteúdo de imunidade inata e adaptativa, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ah, beleza. Então, eu vou trocar aqui o slide para a gente fazer a revisão referente aos anticorpos monoclonais. Alterou aí para vocês, pessoal, a tela? Ah, então joia, pessoal. Então, prosseguindo aqui na nossa revisão, né, os anticorpos monoclonais. Então, quanto à origem, eles são ali provenientes de um único linfócito com anticorpos idênticos, ou seja, eles vão ter uma alta especificidade e eles são obtidos a partir de linhagens celulares imortais, né, que são ali produzidas e que ficam ali, né, cultivadas em cultura. Então, aqui uma representação didática, né, do que seria um anticorpo monoclonal. Então, aqui em amarelo é um antígeno, e aqui na sua superfície tem vários triângulos, que são os seus epítopos, que é aquele pedacinho do antígeno onde o anticorpo irá se ligar. Então, aqui as cores diferentes, né, seriam para representar essa diversidade de epítopo. Considerando a alta especificidade do anticorpo monoclonal, este aqui representado, né, ele teria a capacidade de se ligar somente ao epítopo na cor vermelha, porque de acordo com essa representação, a sua especificidade seria voltada, né, para essa coloração em específico. Então, durante a produção, né, dos primeiros anticorpos monoclonais, né, se tinham grandes expectativas de alcançar a cura de muitas doenças. No entanto, né, os primeiros representantes, eles não surtiram o efeito esperado porque existia uma limitação, né? Então, a limitação dessa primeira classe de anticorpos monoclonais que foram produzidos é porque eles eram ali inteiramente de origem camundongo, né? Que era um animal ali selecionado para produzir esses anticorpos. Então, em razão dessa incompatibilidade, né, de espécie entre camundongo e o ser humano, né, considerando que cada um tem ali a sua diversidade, né, do ponto de vista ali do código genético, isso resultou em uma incompatibilidade.
Pessoal, caiu aí para vocês também? E agora, vocês me ouvem bem? Ah, beleza. Então vamos retomar aqui. Então, a limitação que existia, para esse sucesso de imediato desses anticorpos monoclonais era por conta da incompatibilidade entre espécies. A primeira classe de anticorpos, eles eram totalmente ali de constituição de origem de camundongos. Então, isso, quando era administrado no ser humano, isso levou-se a duas respostas imunológicas. Uma, o organismo humano neutralizava, ou seja, então não ocorria nada, não se tinha nenhum efeito terapêutico. E a outra possibilidade que ocorreu era que esse organismo produzia ali anticorpos contra esses anticorpos que haviam sido administrados. Ou seja, não se tinha nenhuma ali resposta. Nossa, gente, desculpa, eu esqueci de compartilhar, porque caiu. E agora, tá compartilhando? Ah, beleza. Então, aí, para que se alcançasse o sucesso dessas terapêuticas utilizando os anticorpos monoclonais, eles precisaram passar por um processo de humanização, ou seja, onde se tinha ali, eles trocaram ali regiões desses anticorpos, de cadeias leves e pesadas para a constituição humana. Então, isso diminuiu o potencial ali de imunogenicidade e amplificou o efeito terapêutico, porque aí sim, a gente estaria administrando ali componentes que tinham a mesma afinidade, considerando serem da mesma espécie. Então, como que é feita a técnica hoje? Primeiro, seleciona-se ali um animal. O mais utilizado é o camundongo, pela facilidade ali, em razão, de manter esses animais no recipiente ali laboratorial. Então, é importante com que esse camundongo, ele tenha ali duas características. Eles devem ser livres de patógenos, porque é a partir dele que será coletado esses linfócitos que vão, ali crescer em cultura. E é importante que ele seja geneticamente selecionado, ou seja, ele não pode ter ali nenhuma doença de carga genética que pode ter algum potencial ali hereditário. Então, são animais criados em laboratório, que já nascem para esse fim. Então, aqui a sequência da técnica. Primeiro é a produção desses anticorpos, a seleção dos hibridomas, que é o que se funde durante esse experimento, a clonagem desses hibridomas, ou seja, é como se estimulasse a proliferação, e por fim o teste de seleção de anticorpos. Sim, Ana Carolina, eles são criados em laboratório. Então já tem-se o conhecimento ali da descendência desses animais. Então é um ambiente que é totalmente controlado, para que não haja. Acaba que eles vão ter um ou outro anticorpo, mas aqui, durante a técnica de seleção dos anticorpos, consegue-se eliminar ali os anticorpos que não têm ali correlação com aquele antígeno que foi inoculado. Por nada.
Então, vamos rever aqui o passo a passo da técnica, né, e de como que se obtém esses anticorpos monoclonais. Então, o primeiro passo é a seleção desse animal, né, sendo o camundongo. Então, é importante que ele seja geneticamente selecionado e livre de patógenos. Imuniza-se esse animal ali com o epítopo desejado. Aqui a gente tem um exemplo de um antígeno X. Então, lá ao final da técnica, o que a gente vai selecionar? Anticorpos anti-X. Então, esses experimentos, né, eles não são realizados de forma aleatória, né? Precisa-se conhecer o antígeno para que lá ao final, né, haja uma produção contra esse antígeno. Então, primeiro passo aqui da técnica, inocular esse antígeno nesse camundongo, espera-se ali alguns dias, né, porque o organismo ele leva um tempo para produzir as células ali. No caso aqui, o nosso alvo são os linfócitos B. Então, após alguns dias dessa imunização inicial, retira-se ali, né, coleta células provenientes do baço desse camundongo, porque é o local onde a gente tem o maior acúmulo de linfócito B. Então, o que a gente quer coletar? Linfócitos B, preferencialmente, que produziram anticorpos anti-X. Né? Então, aqui nesse exemplo, tem um linfócito B aparentemente normal ali, né? Sem nenhuma produção de anticorpo. E aqui nesse segundo exemplo, né? Ele estaria aqui produzindo um anticorpo anti-X. Esse é o nosso foco, né? Porque aí a gente vai fazer uma cultura onde irá ocorrer a fusão desses linfócitos B com células ali mutantes do mieloma, que é um tipo também selecionado em laboratório para produzir o que é chamado de hibridoma. Então, a gente vai ter o auxílio aqui de um surfactante, né, que ele vai favorecer essa fusão entre os dois tipos celulares, porque somente os hibridomas vão sobreviver nesse meio de cultura. Então, aqui a gente entende o porquê que somente o hibridoma que sobrevive, porque esse meio de cultura, ele é denominado de meio RET, onde cada letra representa ali um nutriente que está presente nesse meio de cultura. Né? Então, tem hipoxantina, timidina e aminopterina. Então, ele é produzido de forma proposital, porque as células ali do mieloma, que é um tipo, né, de tumor maligno, elas têm umas enzimas deficientes, que são a hipoxantina guanina fosforibosiltransferase e a timidina quinase. E o meio de cultura, né, ele vai selecionar então somente o hibridoma. Então, os linfócitos B que se ligarem a essas células do mieloma, eles vão formar, né, o que é esse hibridoma, e sendo assim, eles serão os únicos constituintes a sobreviver nesse meio. Então, aqui a gente consegue observar, né, essa sequência. Então, relembrando, imuniza-se um camundongo com um antígeno X, espera-se ali alguns dias para que o organismo desse camundongo seja capaz de produzir anticorpos ali. Então, coleta-se os linfócitos B, né? Porque eles são as células que são responsáveis por produzir esses anticorpos ali de interesse. E assim eles serão fundidos nesse meio de cultura RET, juntamente com essa linhagem mutante de mieloma. Então, aqui ao centro, a gente tem a representação dessa fusão, ou seja, a ligação dessas células, desses linfócitos B,
com essa linhagem mutante de mieloma para formar o hibridoma. Sendo assim, a gente vai ter uma seleção in vitro, onde aqueles linfócitos B que ficaram livres e a linhagem mutante de mieloma que também ficou livre, eles não conseguem crescer nesse meio. Então, esse meio, ele seleciona somente o hibridoma. Então, depois desse cultivo ali do hibridoma, né, essas células são deixadas em cultura por um tempo. Após o período de 2 semanas, acredita-se que já tem ali uma secreção de anticorpos que seja suficiente. Então, começa-se a transferir, né, essas células ali para pocinhos, que são placas, porque a etapa ali final vai ser a seleção desses anticorpos, né, onde a gente consegue ali fazer como se fosse um refino para obter somente anticorpos anti-X, né, porque esses linfócitos B, eles podem produzir outros anticorpos que não sejam, né, o de interesse aqui para a técnica. Então, para finalizar, né, esse experimento, existem técnicas, né, para selecionar esses anticorpos. O mais utilizado é o teste de ELISA, né, que é um teste imunoenzimático, e ele é interessante porque ele une a especificidade, né, de uma reação ali de ligação entre antígeno e anticorpo com a sensibilidade de uma reação enzimática. Então, ao final, a gente tem a formação de uma coloração, no qual a sua intensidade vai ser proporcional à concentração daquele anticorpo. Então, existem diversas técnicas de ELISA, né, que é o nome atribuído a esse teste. Aqui eu trouxe o teste de ELISA sanduíche, que é o mais rotineiramente empregado, onde a gente tem a formação de um imunocomplexo, né, que ao final, por meio da associação entre antígeno, anticorpo, enzima e substrato, a gente tem a formação de uma coloração. Sim, Priscila, na parte do livro do Abas, tem essa sequência aqui da produção, esse esqueminha todo do Abas, né? O que eu acrescentei, retirando de artigos, foi essa parte da aplicação do quando fala relacionado a asma, que eu vou reforçar aqui. Então, Ana Carolina, a imortalidade é uma característica de tumores malignos, porque eles não sofrem apoptose. Então, quando essas células elas são mantidas em cultura, né, elas tendem ali a se perpetuar, né, por isso que fala imortal, porque elas não sofrem apoptose. Então, é uma característica da própria carcinogênese, né? Os eventos moleculares envolvidos, a gente ainda não tem assim uma compreensão fina desse processo, mas o que se tem, né, descrito é que dentre as características da carcinogênese, né, uma delas é a ausência da apoptose. Então é uma célula ali, né, que não é funcional, mas que também não morre. Então isso, né, dificulta o restabelecimento da saúde, né, desses indivíduos acometidos. Mas aqui isso tudo é controlado, né, in vitro, e ainda é uma linhagem mutante. Então, isso não tem ali a capacidade de reproduzir um mieloma no organismo. Então, pessoal, para a gente finalizar, né, aqui a revisão, uma aplicação dos anticorpos monoclonais é para o tratamento de algumas doenças,
né, sendo aqui representada a asma, que é um distúrbio, né, inflamatório crônico, que tem uma alta frequência na população. E aqui a gente compara, né, ali a espessura de um brônquio de um indivíduo normal, né, por onde o ar passa, em comparativo com um indivíduo que possui asma, né? Então, o fluxo de ar, né, ele torna-se ali excessivamente estreito, né, dificultando o processo de inspiração e de expiração nesses indivíduos, né? Então, a falta de ar, principalmente durante as crises, né, é um evento comum nessa população que possui a asma. Então, os mecanismos imunológicos envolvidos, né, eles vão lá do linfócito B, né, que quando eles se convertem a plasmócito, tem-se a liberação da imunoglobulina IgE, né, que tem forte correlação com alergias. Nós vamos ter outros constituintes celulares também, que vão exacerbar toda essa sintomatologia, que são os mastócitos, basófilos, os mediadores alérgicos. Então, isso vai representar aquelas manifestações clínicas típicas, né, de pacientes que possuem asma. Então, aqui, para a gente ver como que ocorre esse mecanismo imunológico, aqui embaixo tem o mastócito, né, que é uma célula também proveniente do sistema imunológico, que recruta ali eosinófilo, basófilo, então ele potencializa essa resposta imunológica em alergias. A molécula de IgE, né, que é um anticorpo que também participa das respostas alérgicas, a gente tem o disparo de todos esses mecanismos quando ocorre essa ligação, onde a molécula de IgE se liga aqui ao mastócito. Então, isso é o que ocorre nesses pacientes que possuem asma. Então, pensando, né, nesse mecanismo imunológico envolvido, criou-se um anticorpo monoclonal, que foi denominado omalizumab, que é responsável por bloquear essa ligação. Então, ele vai interromper esse mecanismo imunológico antes de ocorrer aquela exacerbação da asma. Então, aqui, a molécula de IgE, que se liga ali ao receptor no mastócito, ela vai ser bloqueada pela ligação do anticorpo monoclonal, né? Nós vimos anteriormente que ele apresenta uma alta especificidade de ligação. Então, ele irá se ligar somente às moléculas de IgE, porque ele é um anticorpo monoclonal específico contra a IgE. Então, ele bloqueia, interrompendo, né, aqueles mecanismos inflamatórios. Então, o omalizumab, né, ele tem o nome comercial de Xolair, né, ele é administrado em ambiente hospitalar, porque precisa-se ali fazer a indicação que é individual, porque a dose a ser calculada, ela depende do peso desse paciente, da sua concentração de IgE, para esse tratamento ele ser eficaz, né? Porque vamos supor, fez a dosagem ali de IgE, o paciente ele tem, por exemplo, 40 gramas de IgE. Aí vai e administra somente 10 gramas, por exemplo, do anticorpo. Ou seja, a gente vai ter muito IgE circulando livre. Então, por isso que faz essa equivalência, né? A dose administrada, ela precisa levar em conta o nível sérico, né, ali basal dessa imunoglobulina E, para conseguir ser realizada uma dose que seja eficaz, né? Então, é um tratamento que é constituído como imunoterapia, é indicada para adultos e crianças a partir dos 6 anos de idade, e ela vai ser direcionada para um grupo específico. São aqueles pacientes que
possuem a asma alérgica, sendo ela persistente, de caráter moderado a grave, cujos os sintomas eles são inadequadamente controlados com o tratamento convencional, né, que são aqueles corticoides inalatórios. E lembrando que a via de administração ela é sempre subcutânea, né, e nunca se administrar por via intravenosa ou intramuscular. Então, pessoal, assim a gente finaliza, né, aqui a nossa revisão.